Bom, olá a todos e a todas. Então, nós iremos continuar os nossos projetos utilizando a placa de desenvolvimento ESP32 com o sistema operacional FreeRTOS. Nós estamos desenvolvendo projetos utilizando esse sistema operacional onde nós criamos as tarefas. Hoje nós iremos criar, então, o exemplo 7, mutex, que é um procedimento de exclusão mútua entre as tarefas. Se nesse caso nós temos 4 tarefas, somente uma das tarefas poderá utilizar o processador. Enquanto ela estiver utilizando o processador, as outras 3 vão ter que aguardar, até com que essa tarefa libere a flag para que as outras tarefas possam tentar utilizar o processador. Quando ela terminar de usar o processador e liberar essa flag, a qual das 3 pedir primeiro essa flag vai ter a disponibilidade do processador, e aí ela vai poder utilizar o processador para fazer, então, todo o seu processamento que ela necessita. Quando ela terminar de utilizar o processador, ela libera a flag e qualquer uma das outras 3 que solicitar, quem solicitar por primeiro, vai conseguir utilizar a flag. Então, qualquer uma delas que solicite primeiro, inclusive a própria que tinha acabado de executar, se ela solicitar por primeiro, ela terá o direito, então, de utilizar o processador. Então, como é feito esse projeto? Como é feito esse processo? Inicialmente, lembre-se de vir em arquivo, preferências, adicionar o nosso link aqui para adicionar as placas. Venham em ferramentas. Para quem não adicionou a placa, procure no gerenciador de placas a nossa placa ESP32. E aí, na sequência, retornem aqui e coloquem ESP32 Dev Module. Na sequência, venham novamente aqui em ferramentas, porta e conectando na porta USB do seu computador, deverá aparecer uma porta COM aqui para o Windows. Feito isso, faça uma verificação, um contador J, uma variável inteira normal. Criamos aqui, então, um handle, né, um identificador mutex, xmutex, para o nosso projeto em FreeRTOS. Vejam que ele é um semáforo. Então, o mutex nada mais é que um semáforo de exclusão mútua, ou seja, somente uma das tarefas vai poder estar utilizando o processador por vez. Ele não permite com que outras tarefas estejam utilizando, ao contrário do nosso exemplo anterior, que as 4 tarefas elas estavam executando simultaneamente, elas só não deixavam o void loop executar. Nesse nosso caso aqui, somente uma das 4 tarefas vai utilizar, por isso que é mutex, ele é de exclusão mútua, então só uma delas vai ter todo o processador para ela. E aí, quando ela permitir, outra tarefa usa. E se ela nunca mais liberar essa flag para que outra tarefa utilize, só ela vai estar executando eternamente. Então, ela precisa passar essa flag, ela precisa liberar essa variável, né, para que as outras tarefas utilizem. Então, vamos entender. Aqui a gente criou um identificador para o nosso semáforo, somente isso, e aqui no Void Setup é onde a gente vai fazer a nossa configuração. Notem que nós temos aqui, então, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. Nós criamos as 4 tarefas. O nosso setup, a nossa configuração, nada mais é que a criação dessas 4 tarefas. Então, vejam aqui a tarefa 4, aqui a tarefa 3, aqui a tarefa 2, aqui a tarefa 1, e aqui a configuração inicial. Então, vamos compreender. Serial Begin, então, nós iniciamos aqui o nosso monitor serial na velocidade de 115.200. Notem que nós temos aqui um delay de 1 segundo, que isso aqui é indiferente, e aí nós escrevemos, iniciando para executar as funções. Então, as nossas 4 funções aqui, né? Cria-se o mutex, então vejam, xmutex vai receber o xSemaphore create mutex, ou seja, estamos criando um semáforo do tipo de mútua exclusão, exclusão mútua. Por isso que é o mutex, né? E aí, esse tipo de semáforo, ele sabe que somente uma das tarefas vai estar com todo o processador para ela naquele momento. Aí a gente cria, então, as nossas tarefas como a gente já criava anteriormente. Notem, ask-task, create, pinned to core. Aqui a gente tem, passando, então, o endereço dessa nossa tarefa 1, né? Nome dela, tarefa 1, o tamanho da pilha de 10.000, sem parâmetro de entrada, prioridade 1, tanto quanto o nosso núcleo, né, o nosso void loop, identificador nulo, e o núcleo onde essa tarefa onde vai ser executada essa função é o nosso núcleo 1. As outras 3 tarefas é exatamente igual. A única coisa que muda é o nome da tarefa. Então, aqui a gente fez para a tarefa 2, aqui a gente fez para a tarefa 3, e aqui a gente fez para a tarefa 4. Tá? Anotem aqui que a gente está utilizando o endereço aqui para poder
tá utilizando de parâmetro, tá? Vejam que o nosso void loop, quando for permitido que ele seja executado, notem que nada mais o que ele faz é escrever que o loop está funcionando. Tá? Mas vamos entender então o que cada uma das tarefas fazem. Todas elas vão tentar fazer a mesma coisa. Então aqui a tarefa 1. Primeiro ela tenta receber um parâmetro, não tem nenhum passado, mas o que ela fica fazendo aqui nesse loop infinito? Toda vez ela vai verificar. O xmutex aqui, ele é nulo, ou seja, ele é diferente de nulo, ou seja, ele está disponível. Se ele está disponível, ou seja, eu posso pegar essa flag para eu poder utilizar e executar a minha tarefa, que nada mais é do que isso daqui, ó. Se ele está disponível, ele vai executar a tarefa dele. Agora, se ele vier aqui verificar, opa, a flag está sendo utilizada, tem outra tarefa utilizando. Então, ele não consegue ir lá e pegar essa flag. Notem aqui, ó, que ele verifica se ele pode estar utilizando essa flag, esse tempo de processador. Se ele não puder, ele sai fora desse if e aguarda um tempo para ele repetir essa tentativa. Então, ele vai esperar um tempo ali, vai aguardar um tempo, e aí depois que ele terminar esse tempo de aguardo, ele vai tentar novamente ir lá e executar a tarefa dele. Enquanto a outra tag, outra tarefa não liberar para ele poder executar a tarefa dele, ele vai sempre ficar nesse ciclo aqui de verificação. Quando tiver disponível a nossa flagzinha, aí ele vai poder vir aqui e executar tranquilamente aí a nossa tarefa. Aí sim ele vai poder entrar aqui e fazer a execução. Mas ele é muito importante que ele sempre, quando ele termina a tarefa dele, note que a tarefa dele basicamente é isso, esse if. Quando ele termina a tarefa dele, notem que ele precisa obrigatoriamente fazer esse xSemaphore_give xmutex, ou seja, ele tem que disponibilizar o mutex para que outra tarefa o possa utilizar. Se você não fizer esse xSemaphore_give xmutex, você nunca vai permitir que as demais tarefas utilizem, então, o processador. As demais tarefas vão fazer exatamente a mesma coisa que a tarefa 2, igualzinho, não muda nada, só o que ela escreve, que vai escrever tarefa 2. A nossa tarefa 3, notem que ela faz exatamente a mesma coisa, só que escreve tarefa 3. E aqui a nossa tarefa 4, por fim, faz então novamente a mesma coisa, só que notem uma coisa aqui, ó. A tarefa 4, eu tirei esse xtask, xSemaphore_give xmutex. Ou seja, quando a tarefa 4 pega a tarefa, ela nunca libera mais para mostrar o exemplo de como que funcionaria. Então, vindo aqui verificando como que seria, eu vou reiniciar então a nossa placa. Notem que, olha só, ele deveria permitir que todas as tarefas ficassem executando. Só que vejam só, a tarefa 1, ela executou e liberou o nosso mutex para a próxima. A tarefa 3 conseguiu chegar na sequência e pegou. Poderia ter sido a 2, poderia ter sido a 4, mas foi a 3 que conseguiu chegar na sequência. Da mesma forma, a primeira, que poderia ter sido outra tarefa. Aí, o que aconteceu? Na sequência, poderia ter sido a tarefa 1, a 2, mas quem conseguiu pegar a tarefa foi a tarefa. Quem conseguiu pegar o processador, a flag, foi a tarefa 4. Só que a tarefa 4 nunca libera o processador para que as outras tarefas continuem utilizando o mutex. E aí, notem aqui que o loop aqui, ele acaba rodando de forma paralela aí ao nosso mutex. Então, você consegue aí fazer uma exclusão mútua entre as suas tarefas e executar, então, uma tarefa, depois outra, e você faz certinho, assim, com que o seu processador seja exclusivo de uma determinada tarefa. Então, você pode estar gerenciando aí para que as suas tarefas, elas podem ficar sincronizadas, por exemplo. Você consegue fazer com que uma tarefa execute por um período de tempo e dela libere para outra tarefa executar. Ah, professor, para que serve o mutex? Geralmente, você coloca o mutex quando você não pode, de forma nenhuma, interromper um processo no meio. Então, a tua tarefa ali, ela precisa realmente levar aquele tempo que ela está fazendo, utilizando o processador, e mais ninguém pode usar o processador naquele momento.
Então, o que ele acaba fazendo é impedindo que as demais tarefas usem o processador enquanto ela precisa estar executando. Senão ele executa um pedacinho, passa para outra, executa mais um pedacinho, passa para outra e volta. E às vezes isso, se você está fazendo uma leitura num sensor, você está fazendo algum levantamento de dados que precisa do processador completo, do tempo de processamento total, pode ser que dê problema nas suas aquisições de dados, por exemplo, ou até mesmo impressão de algum tipo de informação. Basta vocês lembrarem dos outros exemplos que a gente fez. Lá, quando estava duas tarefas tentando utilizar o próprio hiperterminal aqui, ficava embaralhadas escritas. Por quê? Porque tinha duas tarefas, cada uma usando um pouquinho o tempo de processador, compartilhando essa saída, e aí não ficava escrito bonitinho assim, tarefa 1, tarefa 3, tarefa 4. Ele ficava tudo misturado, tudo embaralhado. Então, é para evitar, por exemplo, esse tipo de situação que vocês podem empregar, então, o Mutex.